mas foi surpreendido agora no começo do segundo tempo, logo aos 40 segundos. Eu queria que o senhor falasse para mim o que aconteceu com o time, que deu uma vacilada no começo e acabou não tendo o mesmo rendimento do que no primeiro tempo. Não, mas é começo de jogo, né? Você volta pro segundo tempo, você volta focado. Tava 1-0 pra gente aí, de repente os caras bateram uma bola na área lá, achou um gol. Só que eu vou falar pra você, rapaz, a gente foi um puta de um trabalho durante a semana, a gente corre atrás do jogador e vê uma arbitragem dessa apitar caseiro, certo? Eu não aceito isso, cara, inadmissível, cara, certo? Onde já se viu um jogador xingar um bandeira, desrespeitando bandeira, o árbitro nem chamar a atenção dele, chamou. Esse gol no comecinho mexeu um pouco com o psicológico dos jogadores, acabaram sentindo isso daí, as surpresas que tiveram? Com certeza, e mexe com o psicológico, porque logo ao começo do jogo você toma um gol, jogando com um time que nem é o Lyon, certo? Então fica difícil você correr atrás. Tá joia, então, professor, obrigado.